Olá, irmãos, eu estou aqui, vocês podem ver, no cemitério municipal, no cemitério de Pouso Alegre. E eu fiquei pensando, refletindo um pouco, diante de alguns túmulos, né? Uns tão bonitos, outros mais simples. Mas fiquei pensando, né? As pessoas preparam bem, e é necessário preparar um túmulo, né? Para enterrar seus entes queridos. E eu tenho aqui parentes, mas eu fico pensando, sabe? O que as pessoas estão fazendo para buscar a salvação? Para não ficar morando num túmulo desse, para não ficar morando, porque não vai ficar morando num túmulo desse. A nossa vida está preparada para viver no céu. É lá que é o nosso lugar, lá que é o teu lugar. Essa vida é passageira. Às vezes a gente não busca a Deus, principalmente nessa época do carnaval, essa época de que as pessoas vão se doar inteiramente à festa da carne, que vão viver muitos pecados, que vão viver prostituição, que vão viver todo tipo de orgia. Olha, irmãos, tantas gente já passaram por um lugar desse, mas eu falo para você, se nós não buscarmos o Senhor em vida e aqui na terra, de nada adianta. Se nós não converter o nosso coração, se nós não entregarmos ao Senhor, de nada adianta. De nada adianta. Porque aqui, muitos ossos já não existem. Muitas pessoas, às vezes, nem vêm mais aqui, né? Visitar seus entes queridos. Mas eu quero falar para você que há um Deus que te ama, que há um Deus que te procura, que tem sede de você, que quer o seu coração por inteiro, que quer dar uma vida para você, começar a viver o céu aqui na terra, porque assim o Senhor nos quer, pelo amor que Ele tem por cada um de nós. Vai dizer a palavra de Deus que se Deus cuida das aves do céu, aleluia, será que Ele não cuidará de nós? Às vezes a gente fica distante de Deus. Por isso, nesse carnaval, eu queria falar para você, há uma oportunidade de se cumprir aquilo que está na palavra de Deus, de buscar o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Irmão, eu falo para você, a vida é curta, a vida passa, a vida fica. As pessoas, depois que a gente morre, planejam outras coisas. Tantos sonhos aqui, enterrados também. Tantas coisas que as pessoas tentaram e buscaram em comprar, em ter, em ser, em fazer nessa vida, e esqueceram às vezes de Deus, e não buscaram a Deus. Mas olha, há uma graça para nós, ainda que estamos vivos, para buscar o Senhor, para estar em intimidade com Ele, para viver uma vida de intimidade com Ele, porque é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai fazer com que nosso coração seja mudado, transformado, para vivermos um dia no céu, para depois de que nós terminarmos o fim, de fazer a nossa carreira, como diz São Paulo, né? Nessa terra, para nós podemos dizer no final da nossa vida, combati o bom combate, guardei a fé. Amados, é necessário deixarmos que o Senhor visite nossa alma, visite nosso coração, transforme nossas vidas. Porque somente assim, amados, nós poderemos um dia ter a vida eterna. Porque às vezes as pessoas não acreditam de que tem a vida eterna, de que Deus nos quer, de que Deus já preparou um lugar para nós no céu. Não são essas moradas que nós vamos ter no céu. Lá no céu nós vamos ter moradas preciosas. Lá no céu nós vamos estar vivos na eternidade diante do nosso Deus. Lá no céu, amado, você vai poder glorificar a Deus. Você vai ter uma paz imensa. Você vai viver o amor na plenitude. Você não vai vivenciar mais as dores, os sofrimentos, os fracassos e as decepções que esse mundo te deu, te trouxe. Porque aqui Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas coragem, pois eu venci o mundo. Por isso, amado, eu estou aqui para poder falar para vocês, de nada adianta isso tudo aqui, se a gente não construir a nossa casa no céu. De nada adianta tudo isso se nós não encontrarmos com o Senhor na terra, se nós não entregarmos a nossa vida, se nós não buscarmos uma vida de santidade, se nós não entregarmos nosso coração ao Senhor, de nada vai adiantar. Quantas pessoas que deixam para pedir perdão, para chorar, para pedir perdão,
numa funerária quando o corpo está sendo velado. Irmão, lá já não existe mais nada. Nem na funerária já não existe mais nada a não ser o corpo, porque a alma, aquilo que move o ser humano, já está prestando conta para Deus. Hebreus 9:27, que o homem morre uma só vez e daí logo vem o julgamento. A prestação de contas, a prestação de conta particular nossa é imediata depois da morte. Por isso essa necessidade de converter o nosso coração, de buscar o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Sabe, amados? Existem muitas situações que quer nos levar para o pecado, mas Deus sempre está nos chamando. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se abrires, entrarei, cearei contigo e você comigo. Às vezes o Senhor tem chamado, tem buscado a nossa presença, Ele tem marcado conosco e às vezes nós deixamos de estar com Ele. Às vezes Ele tem batido na porta do teu coração, às vezes você está vivendo uma situação de morte. Às vezes você está vivendo até uma situação de morte no seu físico, de morte no seu interior. O seu interior está morrendo, às vezes na doença ou às vezes espiritualmente. Às vezes muitos já se encontram mortos porque só veem os prazeres deste mundo e não veem mais nada. Mas eu digo para você, olha, Jesus vai voltar. A volta de Jesus é iminente, Ele voltará e voltará logo. Nós não temos dúvida pelo que nós estamos vivendo. Jesus diz na palavra dele, Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso para vossas almas. Amados, o Senhor nos chama a experimentá-lo aqui na terra, para experimentar aqui nessa vida, para podermos receber dele força, fortaleza, libertação, cura, para receber dele o amor que às vezes nós não temos, para receber dele esse amor grandioso que ele tem por nós. Muitas vezes, numa funerária, muitos choram, amados, muitos faz escândalos até, por falta de crer na vida eterna. Muitos deixam para pedir perdão na última hora, depois que o corpo já está lá sendo velado. Isso talvez seja tarde demais. É necessário amar mais agora, pedir perdão agora. É preciso se relacionar bem agora, amar o próximo agora, buscar a Deus em primeiro lugar e o próximo como a ti mesmo agora. Porque daqui a pouco poderá ser tarde. Irmãos, em nome do Senhor Jesus e pela intercessão da Virgem Maria, eu falo para você, olha, nós dependemos de Jesus, nós não dependemos dessas alegrias profanas, dessas alegrias mundanas, dessa festa da carne que será o carnaval, mas nós precisamos colocar a nossa vida em Jesus Cristo. Nós devemos colocar a nossa vida nesses dias em preparação à Quaresma, a esse tempo tão importante para a igreja, esse tempo tão importante para os cristãos, onde muitos até param de beber, onde muitos param de fumar nesse tempo, que fazem penitência. Isso é maravilhoso. Mas é necessário uma quaresma contínua. O 40 para os judeus significa uma vida toda. É necessário para nós uma vida inteira de conversão. Porque quando nós chegarmos e alguém nos trouxer para cá e colocar nos lugar como esse, a nossa alma já não estará perto de nós, mas ela estará junto de Jesus, o nosso advogado. Estará junto de Jesus o nosso Senhor, aquele que advogou por nós e que vai nos julgar. Diz o credo da igreja que vai julgar os vivos e os mortos. Por isso, amado, eu lhe pergunto, onde você tem colocado a sua esperança? Em quem você tem colocado a tua esperança? Em qual Deus você tem servido? Um Deus que é um Deus mundano, com todos os prazeres? Ou eu lhe pergunto, é o Deus verdadeiro que você tem servido? Olha, eu não sou melhor que você, jamais, não sou melhor que ninguém. Mas Deus tem assim falado ao meu coração, de que é necessário nós servirmos ao único Deus. Por exemplo, Jesus diz que não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Muitas pessoas têm buscado todas as coisas na terra, têm buscado todas as coisas, têm buscado até dar coisas para suas famílias materiais, mas não tem buscado dar o exemplo, o testemunho de fé, não tem buscado
dar para os filhos a esperança de que há uma vida eterna, de que Deus nos espera não nesse mundo somente, mas nos espera no céu, na Jerusalém celestial, aonde as ruas são de ouro e o mar de cristal, aonde tem uma árvore no centro e onde dá fruto o ano inteiro e todos nós vamos poder usufruir, aonde a esperança já não vai necessitar mais, de que a fé talvez não, a fé também não vai necessitar mais, diz a palavra, mas de que o amor permanecerá para sempre. Aí nós vamos viver de fato o amor de Deus em nossas vidas para toda a eternidade. Irmãos, é necessário você pensar aonde você tem colocado a sua vida, aonde você tem depositado a tua esperança, o que você tem dado para os seus filhos, porque tudo que é material vai passar, mas a graça de Deus, aleluia, não passa. Irmão, eu deixo aqui essa reflexão para você. Passando aqui em frente, vim rezar um pouquinho, por isso, deixo essa reflexão para você pensar. Volte para o Senhor, você que está longe. Volte para Deus, você que está longe. Volte para a igreja verdadeira, que é a igreja de Jesus Cristo, a igreja católica. Volte para a igreja. Volte para o confessionário. Volte para a igreja. Volte para receber Jesus Cristo na Eucaristia, que é Jesus Cristo vivo. Volte. Volte porque o Pai está lá te esperando. Porque Deus está lá te esperando como filho pródigo, aquele pai que esperou, aquele pai que ficou à espera. Porque olha só, aquele filho voltou em tempo para a casa do pai, mas às vezes nós podemos chegar e perder a nossa vida e morrer, no caso, né? E podemos vir para um lugar desse e a nossa alma pode se perder por toda a eternidade. Mas o Pai te espera, amado. Que nesse dia você possa fazer uma reflexão da sua vida, para que esse carnaval seu seja diferente, para que você volte para o Senhor, você que foi batizado, você talvez que não é da igreja católica, você que saiu da igreja por alguma situação, volte para a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Jesus abençoe, que Nossa Senhora lhe conceda todas as graças e bênçãos neste tempo de carnaval e guarde a tua família de todo mal. Amém.